A paz, meus queridos, meu querido e minha querida, que bom estar com você mais uma vez para nós sentarmos e ouvirmos aquilo que Deus tem para nós. Deus tem tesouros maravilhosos. É como um baú que a gente abre e cada dia pega uma porção diferente do seu tesouro, aquilo que Ele tem reservado para nós. Eu estou falando sobre um tema que é muito prático, mas é muito importante, que é sobre casamento. E hoje eu quero falar um pouco sobre os papéis, né? O papel do marido e o papel da esposa, do esposo e da esposa, ou do marido e da mulher. Então, você que me acompanha, não se esqueça, se ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva no meu canal. Aperte o sininho, porque quando você aperta o sininho, você é avisado das mensagens que são postadas, tá bom? E se gostou da mensagem, dá um like aí, que é importante que nós saibamos que você está feliz com aquilo que você está ouvindo e está sendo edificado, tá bom? Então, mas eu quero falar sobre os papéis do marido e da mulher. Lá em Efésios, é um texto clássico, né? Onde o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, explicou direitinho as coisas como funcionam. E é importante, porque a Bíblia é um manual do Criador. Ele nos criou e Ele sabe como funciona bem. Deus criou o casamento quando Ele criou o primeiro homem e a primeira mulher. Porque o casamento é uma grande bênção. Não é bom que estejamos sós, mas é bom que tenhamos um companheiro, e você que é homem, uma companheira. Então, vamos ler o texto que está lá em Efésios. Eu quero começar a ler no capítulo 5. O capítulo 5 fala sobre não embriagarmos com vinho, mas enchermos do Espírito Santo. Ele usa essa figura porque, na verdade, é como aquela pessoa que bebe muito vinho, perde um pouco o senso, não é? Perde um pouco o equilíbrio, porque é tomado pelo vinho. E aqui a palavra de Deus diz, olha, não se embriague com vinho, não perca o controle, porque você bebeu muito vinho. Mas você pode perder o controle por estar cheio do Espírito Santo. Porque se você perde o controle para o Espírito Santo, você está bem. Porque o Espírito Santo é o Espírito de Deus que nos conduz para o plano e para a vontade de Deus. Então, você realmente tem que cair, não é, no comando, né? Você tem que se encher do Espírito Santo e deixar que Ele comande a sua vida. Mas quando aqui a palavra diz que devemos ser cheios do Espírito Santo, ele dá alguns conselhos como isso acontece. Mas no final, a última maneira que podemos nos encher do Espírito Santo, sabe como é? Lá no versículo 21, 5:21, diz assim, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E aqui quando ele fala que nós devemos nos sujeitar, né, uns aos outros no temor de Cristo, ele está falando aqui sobre relacionamentos. Então, quando o Espírito Santo tem o comando das nossas vidas, nós temos esses relacionamentos em sujeição. E aí ele começa a falar, o marido deve ser sujeito à sua esposa, a esposa deve ser sujeita ao seu marido, os pais aos filhos, os filhos aos pais, o senhor aos servos, os servos aos senhores. Então, a sujeição deve estar presente nos dois lados do relacionamento. E fala que o relacionamento do marido e da mulher tem que ser em sujeição. E como deve ser essa sujeição? Da mulher, como diz lá no versículo 22, a mulher seja em tudo sujeita ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Então, aqui, o que é que fala a palavra? Que Cristo tem um relacionamento com a igreja, né? E o marido tem um relacionamento com a mulher. A mulher deve sujeitar o seu relacionamento com o seu marido, assim como a igreja sujeita a Cristo. E como que a igreja sujeita a Cristo? A igreja sujeita o seu relacionamento a Cristo, entendendo que Ele é o líder
dessa dinâmica, não é? Assim também Deus deu a liderança dessa dinâmica do casal para o marido. Então a mulher deve estar em sujeição à liderança do seu marido, tá bom? E aqui diz assim: marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Aqui está dizendo o seguinte: marido, você vai se sujeitar neste relacionamento com a sua mulher, assim como Cristo se sujeitou no relacionamento com a igreja. Como que Cristo entrou sujeitando-se à igreja? Cristo, ele entrou nesse relacionamento se entregando pela igreja, se entregando por mim e por você, que aceitamos o seu sacrifício e somos salvos, né, através da fé. E nos tornamos o corpo de Cristo, a igreja, a sua família. Cristo se sujeita, como diz aqui, a igreja se entregando por ela, não é? A si mesmo se entregou por ela. E o homem tem que se sujeitar neste relacionamento com a mulher com uma liderança de entrega, de sacrifício. E isso não é fácil, não é? Porque você ser líder é uma responsabilidade incrível. E quando o padrão é Cristo, muito mais ainda. Então, você que é homem, que está me ouvindo, entenda isso, que o seu papel é de grande responsabilidade. Porque as pessoas, quando olham para o relacionamento de Cristo e da igreja, eles não conseguem discernir, porque é um relacionamento espiritual e as coisas espirituais não só se discernem espiritualmente. Então, quem não é convertido, não é nascido de novo, não discerne esse relacionamento. Mas nós, no nosso relacionamento do marido com a mulher, no nosso relacionamento conjugal, nós espelhamos esse relacionamento espiritual que é de Cristo com a igreja. Então, marido, cumpra bem o seu papel. Sujeite-se à sua mulher nesse relacionamento como Cristo se sujeitou à igreja, se entregando por ela, né? Tendo este amor sacrificial, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio de água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Como Cristo fez para tornar a igreja pura, né? Sem ruga, sem mácula, santa e sem defeito. Cristo, ele nos limpa, ele nos purifica através do que? Da ministração da palavra. Quando Cristo, né, através da expressão e da revelação da sua palavra, quando nós nos expomos à palavra de Cristo, à palavra de Deus, à palavra revelada que é a Bíblia, nós somos confrontados. E quando nós obedecemos a sua palavra, não é? Nos expondo a ela e obedecendo aquilo que Deus espera de nós, nós nos tornamos cada vez mais santo, mais sem defeito. E assim que o marido deve fazer com a esposa também. Ele deve ser o líder espiritual da sua esposa. E também ensinar a palavra. Ele precisa ser o sacerdote do lar. Então, expor a sua esposa a ministração da palavra, para que ela possa, então, cada vez mais se tornar santa e sem defeito. Você sabe que um dia eu tive uma experiência muito incrível. Eu gosto muito de planta, de flores. Então, na nossa igreja sempre tem planta e flor natural. Um dia eu cheguei na igreja e vi que as plantas que estavam no altar estavam sujas. Sabe uma planta, quando toma muito pó, a folha verde fica cheia de pó. Então, eu gosto de limpar as plantas. E eu vi que as plantas da igreja estavam sujas e eu fui lá e comecei a limpar. E primeiro eu limpo normalmente com água, depois eu gosto de pegar um paninho com um pouquinho de óleo e vou passando, aí elas ficam brilhantes, né? Quando você limpa com a água, primeira coisa que você vê é que aquela folha verde que está embaçada, ela passa a ter um viço.
E depois, quando você passa aquele olhinho, ela fica brilhante. Então, de longe, quando você olha a planta, fica aquele verde bonito, né? Cheio de viço. E um dia eu estava fazendo isso e o Espírito Santo falou: olha, é isso que eu quero que o marido faça na vida da mulher. Para a mulher ser bonita, né? Sem ruga, sem mácula. Porque uma mulher sem ruga, sem mácula, né? Sem aquelas ruguinhas, sem aquelas manchas na pele, ela fica muito bonita, não fica? Então, para você ficar viçosa, né? Mas assim, na questão de alegria, uma pessoa feliz, a mulher, para ser assim, ela precisa ter um marido que ministre na sua vida, que possa tirar o melhor dela, que possa tirar um brilho especial, não é? Uma vez eu ouvi um discípulo meu falar uma coisa que muito me impressionou. Eu nunca tinha ouvido isso antes. Sabe o que foi que ele me disse? Ele disse assim: o dia que eu chegar diante de Cristo, eu quero que Cristo diga para mim que Ele está feliz porque eu tornei a minha esposa uma mulher melhor. Isso é lindo, né? É para isso, marido, que você é chamado, para tornar a sua esposa uma mulher melhor. E para isso você tem que ter uma liderança amorosa, né? E uma liderança espiritual sobre a sua esposa. Mas eu quero continuar falando sobre os papéis. Eu dei aqui uma dica, tem muitas coisas ainda para falar. Então, a semana que vem, não perca, porque eu vou continuar falando. Então, para recapitular aquilo que nós aprendemos na palavra, todo relacionamento deve ser em sujeição. A esposa deve sujeitar-se ao seu marido, né, de forma amorosa e com honra, dando a ele o papel que Deus o deu, a liderança, deu a ele. E o marido deve se sujeitar à sua mulher como Cristo se sujeitou à igreja, né, dando a vida por ela, assumindo uma liderança amorosa e sendo o líder espiritual, o sacerdote da sua casa. Mas a semana que vem tem mais. Que Deus te abençoe, especialmente com o Espírito Santo, porque aqui a palavra de Deus diz que quando nós nos enchemos do Espírito, cada vez mais os relacionamentos, eles tomam o seu lugar e eles são vividos de acordo com a vontade plena de Deus. Então, que você seja cheia do Espírito Santo, para que você possa ser uma esposa maravilhosa para o seu marido, e você, marido, que você seja cheio do Espírito Santo para você ser o melhor esposo para sua esposa, para sua mulher. Um beijo no seu coração e até a semana que vem.